Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sou o pastor Carlos Soares, da Igreja Cristã, Nova Vida de Poços de Caldas. Nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 14, que diz assim: Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afastem-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Amém? Vamos orar? Santo Deus, eterno, soberano, maravilhoso Pai, nos abençoa agora, Senhor, nesse momento de esquadrinharmos, Pai, a Tua palavra. Nos dê, Senhor, agora os Teus dons. Derrama sobre nós a capacidade. Abre os nossos ouvidos para entendermos a Tua santa e gloriosa palavra. Fala com cada um de nós, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse recado de Paulo para Timóteo é um recado que Paulo e Jesus dá para nós hoje, para todos nós, para você, para mim. Nós devemos ser um obreiro aprovado. Nós devemos ser alguém que no grande dia da volta de Jesus, ele vai olhar para nós e vai falar assim: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Só quem vai ouvir essa frase é quem for um servo aprovado, um obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? O que Paulo estava dizendo para Timóteo? Paulo estava falando sobre as características de uma pessoa que se rendeu a Deus, uma pessoa que entregou a sua vida para o Senhor, uma pessoa que quer de fato viver como um discípulo de Jesus. Não adianta as pessoas dizerem: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito. E, no entanto, não fazem nada do que ele ensinou, nada. Esse mundo é mau, é muito ruim. Se a gente for para o capítulo 3 de Timóteo, Paulo vai dizer o motivo disso, ele vai dizer assim no capítulo 3, mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos,
orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Se a gente for analisar esses adjetivos, se a gente for analisar que os seres humanos serão, ele estava dizendo há quase 2000 anos atrás. Será que a gente não pode dizer que hoje os seres humanos são egoístas? São avarentos? São orgulhosos, arrogantes? Toda essa lista aqui do capítulo 3. O que isso significa? Que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Já estamos nos últimos dias e já estamos em tempos difíceis. E mesmo no meio desse povo, desses seres humanos com essas características, Paulo está dizendo para Timóteo, olha, você precisa ser um obreiro aprovado. Cuidado com esses adjetivos. Cuidado para você não ser um deles. Porque todos nós compareceremos diante de Deus. Todos nós, sem exceção. Os mortos ressuscitarão. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia. E nós, não importa o tanto de tempo que uma pessoa possa ter morrido, ela será ressuscitada, porque a Bíblia diz isso. E todos comparecerão diante de Deus, mas Deus está dizendo, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar a palavra da verdade? É manejar a palavra de Deus. Você sabe manejar a palavra de Deus? Você sabe manejar a palavra de Deus? Você entende que Gênesis tem tudo a ver com Apocalipse? Você sabe que as promessas de Deus começam lá no início de tudo, que lá em Adão, lá no momento do pecado, já estava dizendo que a serpente iria ser destruída, que o Filho do Homem pisaria na cabeça da serpente, acabaria com o seu trono, acabaria com o seu reinado um dia. Você sabe dizer para uma pessoa que está passando por uma situação difícil que Deus é amor? Porque isso você precisa conhecer a palavra da verdade. A palavra da verdade, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. São as Escrituras Sagradas. E Paulo está dizendo, olha, evite ficar discutindo falatórios inúteis. Se a pessoa não quer ouvir, esqueça, não adianta. Não adianta ficar falando para quem não quer ouvir. É inútil. Nós precisamos exortar, precisamos ensinar para aquele que quer ouvir. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Ele vai dizendo, passo a passo, como nós devemos nos portar. Porque, irmãos, se todos nós fôssemos discípulos de Jesus de verdade, o mundo não estaria passando pelo que está passando agora. E nós estamos passando nesse exato momento por essa pandemia por causa da justiça de Deus. Deus não permitiria isso se nós estivéssemos sendo servos, obreiros aprovados. Nós estamos sendo reprovados por Deus. Estamos sendo reprovados. Quantas pessoas passam fome, quantas pessoas estão matando, quantas pessoas são avarentas, egoístas, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingrato, ímpio, sem afeição natural.
as pessoas não querem saber uma das outras, as pessoas só querem saber de si mesma. E daí por diante, é tudo isso aí, todos esses adjetivos implacáveis, as pessoas são implacáveis. As pessoas são implacáveis. As pessoas não têm um sentimento de misericórdia. As pessoas não perdoam. As pessoas atacam. São duras. São nervosas. Basta você desagradar alguém e ela já fica com ódio de você. Você não serve, você é descartado, você é um lixo, você é nada. As pessoas não se importam com você. Eu quero saber se você está bem, se você não está bem. Você não tem valor. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Evite os falatórios inúteis. Evite os falatórios. Pois aqueles que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Aqueles que ficam discutindo só para ganhar uma questão, não importa qual ela seja. Se a gente vê o jornal, se a gente vê o Jornal Nacional, o jornal 90% do jornal é atacando o presidente. Eu não sou a favor de presidente, eu não sou a favor de ninguém. Eu tenho que orar pelas autoridades constituídas, porque assim Deus nos diz. Porque Ele permitiu que essas autoridades fossem constituídas. Mas se você vê o jornal, você vai reparar que 90% do jornal é atacando, não importa o país, não importa. Olha, não adianta. Não adianta falar mal, não adianta tentar implodir o país só para tirar uma pessoa. Se a pessoa não gosta do presidente, ela deve orar por ele. Daqui a 4 anos, daqui a 2 anos ele vai sair. Vote em outro. Será que esse outro vai ser bom? Não vai. Ninguém tem temor de Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Orar pelas autoridades, mas confiar no Senhor. Agora as pessoas estão brigando. Ah, porque é da direita, é da esquerda. Meu Deus, nós somos todos do mesmo país. Se der errado para um, vai dar errado para todos. Quem sofre mais é o pobre, mas ninguém quer saber. As pessoas têm os seus próprios interesses e lutam somente para eles. Avarentos, egoístas. E engraçado que a palavra nos orienta exatamente sobre isso. A palavra nos orienta que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão todos esses adjetivos e todos os adjetivos que a gente leu nessa lista do capítulo 3 é exatamente o retrato de hoje. É o retrato de hoje. Por que estamos passando por tudo isso? Porque os homens são avarentos, são egoístas, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores. Quantas mentiras! Cruéis, traidores. Meu Deus, como a palavra de Deus é viva, como a palavra de Deus é atual, como a palavra de Deus é para agora. Estamos vivendo exatamente isso. Então, estamos nos últimos dias. E a notícia é que os tempos são difíceis. A boa notícia é que Deus te ama. A boa notícia é que Ele diz, olha, relembre a todos essas coisas. Nós precisamos relembrar para todos essas coisas. Dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Diante de Deus nós temos que estar aptos para entrarmos no seu reino.
aptos. Se alguém te fez mal, faça o bem para ela. Se alguém falou mal com você, fale bem com ela. Se alguém cometeu uma injustiça com você, cometa justiça com ela. Ore pelos seus inimigos, é isso que Jesus disse. Jesus podia muito bem matar todos aqueles que estavam maltratando, aqueles que estavam batendo nele, aqueles que estavam dando chicotada, aqueles que furaram a sua cabeça com espinhos, aqueles que estavam julgando Jesus. Ele podia muito bem dar ordem aos seus anjos e acabar com aquela palhaçada toda, com aquele circo. Mas não, ele disse: meu reino não é desse mundo. E nós não somos desse mundo. Nós somos do reino de Deus. Pertencemos ao reino de Deus. Temos que ser diferentes. É fácil? Não é fácil. Mas nós devemos, procure apresentar-se a Deus aprovado. Procure, se esforce, lute, conheça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Busque se informar, busque aprender, busque crescer em Deus, ore a Deus, busque a presença de Deus. Conheça o Senhor Jesus. Precisamos conhecer a Deus a cada dia mais e que o nome dele seja exaltado. Que o nome dele seja exaltado. Agora, nós temos um fundamento de Deus que permanece. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Se nós somos do Senhor, Ele nos conhece. O Senhor conhece todos os seus filhos. O Senhor conhece todos os seus. Que o nome do Senhor seja exaltado. Deus te ama e Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus. Nós precisamos crer no Senhor. Buscar a presença de Deus. É fácil? Não é fácil. Mas nós devemos buscar a presença de Deus. Que o nome dele seja exaltado acima de todo nome. Fuja da aparência do mal. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista às tentações desse mundo. Quando as pessoas te oferecerem coisas ruins, fuja delas. Fuja. Fuja, não enfrente não. A palavra diz fuja. Fuja da aparência do mal. E quando nós fugimos, Deus nos abençoa. Deus é conosco. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.